Bom dia, Café Sistêmico por aqui nessa quarta-feira, 10h08 é o horário que a gente começa aqui os movimentos com o Café Sistêmico. O Café Sistêmico é uma iniciativa do Instituto Alessandra Tavares, já completando esse ano 5 anos de atendimentos, mentoria e orientações ao vivo aqui no Instagram, muitas vezes em rede fechada, lá no Zoom com atendimentos. O Café Sistêmico foi uma forma que aqui nós encontramos de devolver para o todo tudo aquilo que ele tem me dado, me proporcionado desde que eu me conectei e assumi o meu propósito de vida multidimensional. Então, se você está chegando por aqui, nós trabalhamos com a lógica da terapia quântica aplicada, da nova medicina germânica, das constelações sistêmicas multidimensionais e por aí vai. É essa pegada do Instituto Alessandra Tavares. Meu nome é Alessandra Tavares, eu sou psicóloga de formação e trouxe para o universo da minha existência e dos meus atendimentos essa lógica da terapia energética, essa lógica da mecânica quântica aplicada à espiritualidade, a um caminho que nós chamamos muitas vezes de caminho evolutivo. Espiritualizar-se não tem nada a ver com dogma, não tem nada a ver com religião, e esse canal não se presta a isso, mas respeita todas as crenças, todos os dogmas, todas as religiões, tudo aquilo que faz de você um ser humano ainda melhor. Então, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje aqui no café eu vim falar sobre o destravar. É muito interessante, uma frase que é atribuída a Jung, e que eu gosto bastante, que é: nós só levamos o nosso partilhante, o nosso cliente até onde nós mesmos fomos. E eu tomei isso para minha vida. Eu só levo o outro até onde eu mesma fui capaz de ir. E isso não vale só para os meus clientes, para os meus partilhantes. Isso tem a ver com a minha vida como mulher, como mãe, como filha, como tia, como amiga. E todos os dias eu me desafio a ser uma pessoa melhorada, bem melhorada, porque somos seres multidimensionais e quando tomamos consciência disso, compreendemos a importância dessa caminhada no dia a dia, por dia, a cada 24 horas, que são as únicas que a gente ainda consegue visualizar ou elaborar, mas quando ainda tem uma visão muito limitada da vida, da existência humana, da existência não humana. Então esse canal aqui é um canal, mais nada. Eu sou um canal, é assim que eu me intitulo. Eu sou apenas um canal e eu tento ser um canal limpo. Eu busco ser um canal cujas crenças e julgamentos ficam de lado quando eu vou colocar as orientações, quando eu vou atender alguém e principalmente quando eu vou ser atendida, quando as pessoas vão me dar um feedback, vão conversar comigo. O ego ainda insiste, né? Muitas vezes o ego fica ali firme no propósito dele, minha criança ferida, de me proteger. E aí eu tenho um diálogo e apenas aviso, eu tomei as rédeas da minha vida e sou eu quem vou guiá-la. Então você fica aí, o ego, única e exclusivamente para me proteger quando eu precisar. Mas eu não preciso ficar lançando mão do ego, mão da minha criança ferida, resistindo a tudo. Inflamou, gente, se você inflamou, alguém te falou alguma coisa e você supitou, ou você falou para alguém e supitou, é ego. Então recua, dá uma olhada, vê o que é seu, o que é do outro e faz essa caminhada. Ela é uma caminhada de dentro para fora, por isso ela é uma caminhada, como sempre dizia o professor Eric Davi, é uma caminhada personalíssima, ou seja, ela é minha, eu não tenho como terceirizar a minha caminhada. Ampliar o nosso olhar para o que nós chamamos de um olhar metafísico vai auxiliar muito nesse processo, vai compreender que dogmas e crenças colocam ainda muita venda no nosso caminhar, que nós não viemos aqui para dar errado. Acho que isso é muito importante de frisar. Tem muitas meninas que estão lá no Prospere 24ª edição. O Prospere nunca foi tão longo, o Prospere nunca ficou tantos dias com aquela comunidade junto ali. Eu normalmente estendo um pouco, mas foram acontecendo algumas coisas e eu fui entendendo que nós precisávamos estar juntas ainda por um período. A gente encerra a 24ª edição nesse sábado, nessa semana, às 9h30.
E se estamos ali é porque está tendo um trabalho do ponto de vista quântico, do ponto de vista metafísico, está tendo algum nível de sustentação, de liberação de consciências, de dogmas, de crenças que nós, naquele grupo, mais de 40 mulheres, precisamos ainda. E podemos, escolhemos estar a serviço da nossa individualidade e fazer com que no coletivo tudo isso se movimente com graça, com leveza e com muito respeito. Então, o que eu quero saber de você aqui, do ponto de vista consciente, o que tem te travado? O que tem te impedido de dizer eu estou caminhando sim, eu estou avançando sim, né? Nessa área, nessa outra área? Por que eu não avanço numa determinada área? Porque eu quero que você entenda o caminhar de um ponto de vista mais ampliado, que eu chamei aqui de metafísico, você pode chamar de quântico, enfim, de reforma íntima, tem tantos nomes aí que são dados, né? Mas eu quero aqui, porque esse é o nosso assunto de hoje, eu só levo outro até onde eu mesma fui. Então, onde eu não estou indo, que eu gostaria de ir, e portanto eu não consigo avançar como ser humano nessa área, ou eu não consigo fazer com que isso se multiplique através de mim. Essa é a questão aqui. Vou pedir para vocês anotarem aqui nos comentários o que você precisa destravar. Do ponto de vista consciente, o que você entende que ainda está travado, né? O que para você já era para ter destravado há muito tempo, porque afinal de contas você tem conhecimento, mas ainda existe uma trava. Não interessa se ela é consciente, se ela é inconsciente. Não interessa o julgamento de terceiros sobre isso, para que eu possa auxiliar um pouco mais vocês de forma mais direta aqui nesse café sistêmico de hoje. E se você conhece pessoas, convive com pessoas que você está enxergando que essa pessoa está prestes a saltar do ponto de vista quântico, está prestes a fazer um movimento, mas não sai do lugar. Eu já dei uma aulinha aqui, depois quem não viu, vai lá no Reels, eu resumi o que é procrastinação. Procrastinação tem uma questão dentro da neurociência, explica a procrastinação. As pessoas acham que procrastinação é preguiça ou falta de conhecimento. Não é só isso que impacta, tá? Então, qual é o movimento que eu preciso fazer? Mas parece que eu ainda estou travado. Vai anotando aqui para mim, pode ser em termos de pergunta ou de afirmação, enfim, do jeito que vier aí para você. Mas agora eu vou pedir para que você seja um canal. Assim como eu estou sendo um canal da minha hierarquia, da minha espiritualidade, da minha humanidade, eu estou sendo um canal agora, quando eu me coloco a serviço nesses 5 anos de, apesar do meu lado sombra e conquistando o meu lado luz, ampliando os fótons na minha jornada, né? Assim, quando eu colapso a função de onda, eu estou aqui há 5 anos, sem desistir. Vocês também acham que é fácil ou ainda tem alguma trava por aqui, né? Então a gente precisa compreender que a nossa escuridão interna ou a nossa falta de visão, nossos dogmas, nossos hologramas, eles precisam primeiro serem acolhidos, olhados, para que percam força. Também é uma lógica da psicologia analítica que vem de Jung, né? Comecei com Jung, tô com Jung. Jung é um precursor também das constelações sistêmicas e familiares. Mas as pessoas quando me buscam, seja para terapia, seja no campo do voluntariado, que é um trabalho que eu escolhi fazer na vida, elas têm falado sempre das mesmas coisas. Às vezes eu atendo a pessoa, né? Hoje ela some, daqui 1 ano ela volta com as mesmas questões, porque ela não percebe que o tempo, entre aspas, voa e que o movimento tem que ser dela, né? As pessoas estão muito atrás de fenômeno, principalmente agora que está na moda os estelares. Viram que está na moda, né? A gente trabalha com isso no cantinho, trabalhando isso na CSM, trabalhando isso lá no Lar de Maria, nos nossos atendimentos apométricos, né? E de repente teve um boom, porque tem rede social e as pessoas estão falando e a gente nem sabe do que estão falando. A gente não tem noção da complexidade de tudo isso. Quando eu conheci meu querido irmão de alma e hoje meu parceiro na CSM, Juliano Hakim, eu fiquei muito assustada com tudo aquilo, com todo aquele universo que eu desconhecia. E eu considero que eu ainda desconheço.
Então, fico vendo as pessoas querendo ir para um lugar que elas não têm nem a base, que é a mecânica quântica. A pessoa não sabe nem o que é geometria sagrada, tá falando de pleiadianos, arcturianos, tô canalizando arcturiano, tô vendo arcturiano, acha que todo arcturiano é aqueles azulzinhos que aparecem na internet, né? Na sua maioria são só hologramas, que os próprios negativados da matriz de controle têm usado para te enganar e você continua na mesma. A pessoa usa a escala Hawkins da consciência, vai lá se calibrar, nossa, eu tô calibrando quase na iluminação. Fala, legal, muito legal, me diga como tá a sua vida financeira, como é que tá a sua vida, o seu relacionamento, como é que tá a sua saúde corporal, sua saúde física. Você tem meditado quanto tempo para suportar ficar ainda no corpo físico? Porque quem já iluminou tem uma dificuldade fluídica real de permanecer no corpo, né? Como é que tá isso aí? Ah, não tá bom. Bom, então vamos recalibrar. Vamos recalibrar porque o livro Dr. Hawkins, ele tem os compêndios e o algoritmo da escala Hawkins é um algoritmo que vem dele. Então, se foge aos conceitos e estudos que ele minuciosamente coloca no trabalho dele, eu preciso investigar, né? Então, tudo isso é uma caminhada que as pessoas precisam compreender que o fenômeno talvez seja o que menos interessa, o que menos vai auxiliá-la a caminhar. Ontem mesmo, trabalhando com uma das minhas hierarquias, ela se curvou a uma moça, uma senhora, muito humilde, que estava muito preocupada com uma filha que mora hoje fora do país. E quando essa energia foi atender, eu vi que essa energia, eu vou traduzir em emoção porque é diferente, né? Mas como se estivesse se emocionado na presença daquela senhora. E essa hierarquia dizia assim, a senhora não precisa de mim, não precisa de ninguém, nenhum de vocês precisa de ninguém ensinando, orientando, nenhum de vocês precisa de um guru, nenhum de vocês precisam de nós aqui, enquanto energia agora não humana, atendendo vocês. Ela falou, eu preciso muito, né? E ele falou, você só precisa porque acredita que precisa, mas você já tem um arcabouço de conhecimento emocional, uma amorosidade pelo planeta, pelas criaturas indistintamente, que te faz avançar para muito além de ler 10, 15, 20, 30 obras, né? E eu achei aquilo tão fantástico, porque era uma senhora que o mundo, que a sociedade material olha e não dá nada. Não é uma pessoa que não tem tantos recursos financeiros, uma pessoa que não se veste de forma X ou Y, uma pessoa que não tem um verbo muito elaborado, muito erudito. Quando ele se emborca para aquela criatura, eu vi isso acontecer poucas vezes nos meus atendimentos com as energias que eu trabalho. E vem uma outra energia, de uma outra hierarquia, fazer uma reverência para essa senhora. Ela se emociona muito, ele fala algumas coisas que aconteceram no passado dela, possivelmente, eu não tenho conhecimento, ela confirma, e aí aquela hierarquia explica por que ela estava ali naquele momento, porque ela tinha, de modo inconsciente, mas com extrema amorosidade, resgatado os seus. E naquele momento, eles estavam saindo das senzalas, eles estavam saindo enquanto consciências da escravidão emocional, psíquica, porque não é porque não está no corpo mais que não tenha. E foi um trabalho muito bonito, entre outros, mas foi um trabalho que mexeu muito comigo, porque eu sou uma pessoa que admiro muito os verdadeiros humildes, porque as pessoas confundem humildade com ser bonzinho, com fazer tudo para todo mundo, né? Falar assim mansinho, ser muito gratilover, e não tem nada a ver com isso, até porque eu achei aquela senhora bastante firme. O amor dela acho que consistiu nessa firmeza para que ela conquistasse aquilo que eu estava assistindo ali naquela hora. E eu vi que ela se sentiu libertada, liberada. E naquele momento as próprias hierarquias disseram para ela, não se preocupe mais com a sua filha, porque você fechou um ciclo e ela não vai precisar mais pagar esse preço. E eu assisti em tempo real uma CSM acontecendo através da minha hierarquia, através dessa energia. E eu falei gratidão, né? A única coisa que se sente é gratidão. E a humildade, ela só vem para quem aprendeu a ser grato.
Grato nas pequenas, médias, grandes coisas. Grato porque abriu os olhos hoje, porque conseguiu mexer os braços e as pernas e descer da sua cama. Grato porque onde você está tem água potável para beber. Grato porque tem pessoas ao seu redor, porque tem criaturas que olham para você, que conversam com você, que estão à sua disposição quando você precisa, quando você quer partilhar alguma coisa. Gratidão pelo amor que você nutre por você, pela sua caminhada, sua jornada, sua história. A gratidão profunda, mas muito profunda, pela Mãe Natureza, por Gaia. Hoje pela manhã, bem cedinho, eu sempre faço isso no dia de quarta-feira de café sistêmico, eu vou me ancorar nas minhas jabuticabeiras. E como eu fiquei muitos meses afastada de casa, né, viajando essa semana que eu estou mais por aqui, a Karina Klein, minha querida irmã de alma também, astróloga linda, ela entende muito de plantas, de animais, muito conectada. E Marinette também. E aí eu tinha comentado, falei, nossa, eu cheguei, tava tudo meio xoxa, meio manca, meio capenga, mesmo tendo alguém que estava cuidando, aguando e tudo mais. E a Ká falou, olha, porque a planta, ela sente a energia do dono, né? É aquela frequência, não são só os animais que respondem a isso. Foi tão bonito que em 2 dias a minha mirra floresceu, o meu manjericão estava todo amareladinho. Hoje, quando eu fui ali, ele já estava todo bonito, né? A minha arruda, porque eu gosto de ervas, né? A jabuticabeira, mostrei aqui, fui lá, me conectei, tá toda florida. É a Mãe Natureza agradecendo, devolvendo. Em que formato? Em formato de abundância. Nosso chakra básico, nosso chakra sexual é conectado com a Mãe Terra, com a energia telúrica, que é o que nos conecta com a abundância. Abundância material, abundância de saúde, abundância nos relacionamentos saudáveis e sustentáveis de toda ordem. Então, quando eu olhei para aquilo, fiquei tão grata. 3, 4 dias já tem jabuticaba madura no pé. Olha que louco isso. Então, quando a gente assiste, a gente reverencia a natureza, nós estamos reverenciando a nós mesmos, a nós mesmas. Nós estamos ancorando a nossa força interna, a nossa força íntima, independente do que estejamos ou não passando nesse planeta. Hélio Couto, professor de mecânica quântica, que eu acompanho há muitos anos, por orientação bibliográfica do professor Eric Davi, que sempre vai ser o meu mestre de física quântica, mecânica quântica e metafísica, né? Ele sempre falava isso, olha, o Hélio tem uma caminhada muito estruturada, né? Então, e o Hélio Couto, ele fala, quando você sabe que você saltou, quando é que você sabe que você está no mundo, mas não é mais do mundo? Quando você olha para fora de você, para as coisas materiais e não necessariamente conquistou aquilo que a sua cabeça acha que você quer ou precisa. Quando você, tendo ou não tendo o que comer, você tem gratidão. Quando você tem ou não tem dinheiro na conta, você sente abundante, você se sente prosperidade. Você é a própria abundância. Você olha e não tem amigos para escutar, para conversar, ou você não consegue, não tem ninguém que vai entender o que você está passando. Mesmo assim, você sente gratidão, porque sabe que não está sozinho, apesar dos olhos físicos não estarem entendendo isso. Então, quando você passa mesmo diante de dificuldades bem grotescas, às vezes, que as pessoas passam aqui na 3D, você passa a olhar tudo com um olhar metafísico. Um olhar para além do físico. O nosso olhar, porque eu consigo enxergar? Porque do ponto de vista sensorial, esse meu órgão, ele traz a conexão e a tradução da luz. E isso faz com que eu enxergue as coisas. Mas se eu apago a luz, eu não vejo mais nada. Não é assim? A audição, outro aparelho, equipamento sensorial, com a tecnologia da audição, o olho é captar a luz, para que eu enxergue as coisas em terceira dimensão. O que é a terceira dimensão? Por que eu enxergo essa caneta, a minha mão, esse anel, o meu rosto? Eu enxergo porque está em 3D. Tem largura, tem espessura, tem comprimento, tá? Então, eu capto, mas se eu fechar os olhos,
e não captar mais a luz, ou os meus olhos perderem a capacidade de captar a luz, eu não vou conseguir ver mais. Porque essa é a competência desse órgão. A competência do meu ouvido é captar a frequência sonora. Aqui, a frequência de luminosidade, aqui a frequência sonora, os ruídos. E o que é que te faz saber quando você chega perto de alguém e sente que aquele alguém não está bem? Quando você olha no olho de um amigo, de um irmão, de um filho, sem que ele te diga nada, e você diz, nossa, eu tô achando o seu olhar muito triste hoje, tá tudo bem com você? Qual é o órgão sensorial? Me respondam. Qual é o órgão sensorial que faz ver que o outro está com aquele dia com o olho triste? Qual é o órgão sensorial que te faz sentir que a pessoa não está bem, mesmo ela não tendo verbalizado para você a partir do equipamento da sonoridade vocal? O que te faz escutar, vire à direita, não vai reto hoje? E você vira à direita quando chega em casa e descobre que tinha um assalto absurdo acontecendo na rodovia que você pega todos os dias. Não tinha ninguém com você, ninguém falou para você, mas você claramente escutou como se fosse uma voz dentro de você. Qual é o órgão sensorial que te faz captar essas informações que vão para além dos olhos e dos ouvidos? Porque cada entende? Então, qual é o órgão? O que te faz aqui na sua constituição neurológica, fisiológica, captar um olhar triste apesar da pessoa não ter verbalizado nada para você? Me respondam aqui, principalmente quem é CSM aí, né? Qual é o órgão? Qual é o equipamento sensorial? Muito bom. Vou vendo aqui. Deixa eu ver. Bom dia, bom dia. Vão me respondendo aí. Vou dando bom dia aqui para quem eu não dei bom dia. Muito bom. Qual é esse órgão ou essa parte sensorial que faz essa captação? Vamos ver aí se vocês sabem me responder. Deixa eu ver se tem algum aluno aqui. Ó, já chegaram. Aqui, terapia aqui, né? Muito bom. Pineal, a pituitária é uma auxiliar. Pineal, exatamente, glândula pineal. A neurociência tem avançado muito em relação a essa glândula. A própria medicina também. Uma glândula com menos de 8 milímetros, lá no meizinho assim do cérebro, um negocinho assim, que até então a gente achava que tinha uma função que também é importante do nosso ciclo circadiano, ciclo do sono, regulação de sono. Mas hoje os estudos comprovam que a glândula pineal é a nossa grande antena. A antena que capta a energia sutil e faz uma transdução via pituitária aqui no seu frontal. Faz uma transdução de energias sutis no que nós chamamos de intuição. E a partir dessa intuição, você pode fazer uma materialização, materializar aquela intuição em algo que você precisa resolver aqui, ou que você precisa tomar outra decisão, ou outra direção por aqui. Então, a glândula pineal, fiz uma live sobre isso algumas semanas antes, bem profunda essa live, falando sobre isso. Na CSM, que é o curso que nós damos, que vai ser agora em setembro, de 15 a 20, né? É uma capacitação em forma de imersão vivencial de uma semana, tá bom? Com a CSM, Constelação Sistêmica Multidimensional. Então, a pessoa passa por uma imersão profunda. Aqui sim entram as questões metafísicas, dos estelares, da apometria clínica, das consciências e tudo mais, como informação e vivência, para que essa pessoa esteja capacitada a fazer uma constelação, a ser um constelador, uma consteladora sistêmica multidimensional, ou que queira vivenciar isso, mudar o seu ângulo metafísico na vida,
né? Então, nós temos hoje, já vamos para a terceira turma, essa é uma metodologia que eu canalizei, veio meu irmão junto, foi orientação da minha hierarquia, que a sustentação da base estelar viria da família estelar do Juliano Hakim. Então, nós já estamos indo para a terceira turma de CSM. E lá a gente tem um módulo específico para a pessoa aprender a utilizar a pineal. Olha que legal. Utilizar a pineal de forma consciente, sabendo como é que eu trabalho com a pineal. Porque também tem muita falácia em relação à pineal, que já foi comprovado que isso calcifica, descalcifica. Não foi comprovado cientificamente, mas os experimentos estão acontecendo. Desde René Descartes, que vem falando da pineal, embora hoje ultrapassado o que ele trouxe, foi ele o precursor para que a ciência fosse atrás dessa glândula com mais seriedade e hoje com muita experimentação, especialmente no campo da neurociência. Então, na CSM a gente vivencia a pineal. Por quê? Porque na CSM você não vai aprender a constelar com bonecos, com papéis, na água, todas essas ferramentas são incríveis. Mas a CSM só constela com a pineal, sem nenhum recurso material. As criaturas aprendem a lidar com essa questão metafísica, ampliando a sua pineal no curso, na imersão. Depois elas ficam 2 meses em supervisão comigo, uma vez por semana, para supervisionar as constelações. Elas já estão constelando. As 2 últimas e nessa quarta hoje, são os alunos que constelam, elas começam constelando entre elas, na supervisão trazem cases, eu trago pessoas de fora, às vezes elas trazem para constelar, só com a glândula pineal, sem nenhum, eu desafio os meus alunos, mesmo os que já são consteladores, a não utilizar nenhuma ferramenta, nem na constelação em grupo, que aí se utiliza de pessoas, nem na constelação individual. Faço isso há anos, sem usar nenhum recurso. Os recursos são mal-vindos? Jamais. Os recursos são muito bem-vindos, mas não é foco da CSM, porque foi assim que foi canalizado, é assim que avançou. Cryon, do serviço magnético, já vinha nos orientando sobre as 12 camadas do DNA, a importância da pineal. Então, a CSM foi canalizada nesse formato. CSM não é frequenciada para gerar catarse, mas acaba gerando, às vezes, desconfortos em função de potencializar muito a capacidade da glândula pineal e, às vezes, a pessoa precisa ter um reajuste endócrino para aquilo acontecer. Agora, pessoas com muito dogmas, que vão limpando os dogmas, pode ser que tenha alguma catarse, mas não é frequenciada para isso, tá bom? Então, lá a gente estuda profundamente a pineal, mas a gente trabalha com a pineal, não é só fazer, vou ensinar vocês como descalcificar a pineal, como se conectar com isso. Isso é bem básico, até na internet tem, mas é um processo gigante. E, eu preciso ser constelador ou querer ser constelador para fazer essa vivência? Não. Inclusive, lá tem empresários, médicos, enfermeiros, pessoas que usam isso para a própria residência, para a existência, para a própria organização, instituição e tudo mais, autoconhecimento. E outras pessoas ou já são consteladores ou não são, mas querem ser consteladores, aprendem isso e se torna uma ferramenta a mais de atendimento ali no caminho dessas criaturas. E é muito bonito ver uma pessoa vindo, olhar para essa pessoa no primeiro dia de aula e olhar para elas constelando hoje. É muito emocionante. É muito bom ver as pessoas olhando e falando, é isso, é sobre isso, isso aqui é só 3D, isso aqui é minimamente uma parte minha, são infinitas dimensões. Hoje a grande maioria fala de 12, 13 dimensões, são muito mais que isso, né? Então, e a gente ainda está na terceira, somos seres de 4ª dimensão aqui na 3ª dimensão. Então, se a glândula pineal começa a funcionar, todo o resto começa a funcionar. Então, é nesse sentido que eu quis trazer essa provocação para vocês. Vou voltar aqui porque eu tinha feito uma pergunta para vocês e vi que algumas pessoas, poucas, responderam. Eu entendo porque provavelmente a pessoa não tenha consciência do que está pegando, né? Muito bom. Cadê aqui? Acho que foi a Rani, né? A primeira que pôs, Rani. Rani. Eu perguntei o que tá te travando hoje, que você percebe de maneira consciente que tá te travando. Aqui.
Alguém tá dizendo assim, Viviane _ Machado, meu autocontrole. Desculpa. Meu autocontrole. Autocontrole não é uma coisa ruim, né? Agora, a falta de autocontrole é falta de autoconhecimento. Mais nada. Porque quando eu não tenho autocontrole, eu não gosto da palavra controle, mas entendo porque ela é usada principalmente na psicologia, tá? Eu uso autoadministração na maior parte do tempo, porque às vezes você não vai conseguir se controlar mesmo que você é ser humano. Mas na maior parte do tempo, como é que está o que você está chamando de autocontrole? Que é a autoadministração. As minhas emoções mandam em mim, porque a emoção é a reação ao que eu sinto. Então, eu sinto raiva e eu vou ali e dou uma pancada em alguém, ou eu respiro, vou fazer algo disso, que nós chamamos de resiliência. Para tudo isso, o autoconhecimento, porque o autoconhecimento entende, entendi, o que está inflamando e eu estou perdendo o controle, onde eu não gostaria de perder, onde está me prejudicando, é o quê? Meu ego. E ego só se olha de frente, não é assim? São 9 tipos de personalidade. Em outubro vai ter imersão com eneação, tá? A princípio eu vou abrir para o Prospere, mas depois eu abro para o público. Então, para eu identificar qual é a sua personalidade, dentro dessa lógica são 9 tipos. E eu vejo as pessoas, eu sou o tipo tal, e tá bem pior, né? Bem piorada. Por quê? Só descobrir qual é seu tipo, o que você faz com isso depois? Então, se não tiver uma caminhada profunda em si mesmo, você vai para o auto-julgamento e vai projetar julgamento nos outros. Então, a tendência é dizer, a ferramenta não me ajudou, ou eu nem lembro o que é. Então, porque não fez uma caminhada profunda dentro de si mesmo, né? Na TSM é a mesma coisa, tá? Que a terapia sistema multidimensional, a constelação sistema multidimensional é a mesma coisa, tá? A gente vai sempre trazer a pessoa de dentro para fora. Preciso destravar a divulgação do meu trabalho aqui pela internet. Bom, como diz o Bashar, que é um estelar, ele diz o seguinte, você tem consciência que está travada na divulgação? Então você só está escolhendo não divulgar. Aí eu entrar em paz com isso ou fazer alguma coisa disso, dessa informação. Então, não, mas eu não sei. Não, você sabe, você não está fazendo aquilo que a sua centelha está pedindo para fazer. Então, o que você está fazendo para destravar? Porque agora é uma escolha. Sempre que vier para o consciente, tudo que eu estou fazendo para o caminho da solução, ou ainda desviando o caminho de solução, é o nome que a gente dá nas constelações, significa que eu estou escolhendo esse caminho. E que eu estou tendo, segundo a psicologia, um ganho secundário com isso. Qual é meu ganho secundário? Via de regra, continuar na zona de conforto, culpando isso pelo seu não sucesso naquilo, tá? Pode não ser o seu caso, mas via de regra é isso, tá? Vamos ver, bom dia, bom dia. Deixa eu ver se alguém colocou mais alguma coisa aqui. Ale, minha mãe hoje, com 87 anos, trabalhou quantos? Deve ser outros anos com venda de salgados. Em uma época da minha vida desempregada, também entrei nesse universo. E de um tempo pra cá, batendo vontade de retornar. Olha que legal, bacana, muito bom. Gente, a centelha nem sempre vai ser óbvia. E nem sempre seu mental vai, ou vou melhorar. Quase nunca o seu mental vai entender o que a sua centelha está intuindo você de fazer. Talvez seja uma reconexão com a sua raiz. Do ponto de vista sistêmico, a mãe representa a nossa conexão com a abundância. Olha que legal, né? Essa honra sistêmica. Então, eu vou lá e identifico. Isso é leve? Me traz paz quando eu penso nisso? Se traz paz, é a centelha. Se traz uma angústia, uma culpa, alguma coisa, tem que investigar, porque pode ser uma honra sistêmica pela dor ou pela dor que eu acho que aquela pessoa do sistema passou. Aí cabe investigar. Mas se traz paz, vai lá e experimenta. Vai lá e se movimenta. Vai lá e faz. Tá bom? Aqui você continua. Mais uma escolha. Preciso destravar o medo de sair da CLT. Então, esse medo eu conheci ele de perto, por isso eu não julgo, né? Porque enquanto a gente está muito no mental, a gente olha para aquilo e pensa que está num aquário e só existe aquele mundo. Não tem mundo para além daquele aquário. Bom, pela lógica do que está acontecendo no planeta, não vai existir CLT mais. Então, ou você se prepara antes, ou logo eles vão
dar um jeito de cortar isso, tá bom? O nosso sistema já não suporta financeiramente, economicamente mais esse formato de contratação, né? Então, muitas empresas, depois da pandemia, se reorganizaram, por exemplo, na estrutura física. Eu venho de organização por mais de 25 anos e eu demorei a fazer a minha transição de carreira também por conta de uma trava que é o medo. O medo é a frequência do ego, tá? O medo é a frequência que paralisia, que procrastina, que me diz que eu não sou suficiente, que eu não vou dar conta se eu sair daqui, que isso, que aquilo. Isso não vale só para CLT, né? Isso vale para todo tipo de relacionamento. Então, por isso a gente sempre vai perguntar qual é o preço que eu estou disposta a pagar para viver ou para receber aquela cura que eu vim aqui buscar. Sempre é importante fazer essa pergunta para si próprio, e se a gente é terapeuta, a gente sempre faz. Qual é o preço? Porque a gente quer ter resultados diferentes, pensando e agindo da mesma forma. Não vai funcionar. Vamos ver aqui. Ó, Marinete, não sabia que você viria para CSM3. Já vamos fazer um brinde com água. Eu tenho até uma champanhe aqui. Agora eu sei porque essa champanhe chegou na minha porta. Tá achando que eu tô brincando, Marinete? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Tá achando que eu tô brincando. O negócio surgiu na minha porta aqui ontem. Ó, vou mostrar pra vocês. De maneira inesperada. Ó. Tcharam! Será que a gente vai estourar champanhe, Marinete? Muito bom. Deixei ela aqui pra guardar depois. Falei, por que a champanhe está chegando na minha vida? O que é para brindar? Porque eu brindo tudo, eu comemoro tudo. Tudo que vocês imaginarem. Todas as minhas conquistas do meu filho. Eu ensino a brindar, eu ensino, não quer dizer que é com álcool, tá? Isso aqui é porque eu ganhei. Você pode brindar com café, você pode brindar com música, você pode brindar saindo com os amigos, né? Então, é uma forma de brindar a vida, né? Muito bom. E eu estou vivendo um momento para brindar muito. Agora, mais um motivo, né? Que Marinete é um dos sustentáculos principais da CSM, tá, gente? Pedro, Ale, respondendo a ti, sinto uma inquietação não definida. Agora lascou. Se nem você define a sua inquietação, imagina eu. Só, Pedroca, que inquietação é muito bom. E foi a sua inquietação que te trouxe até aqui, não foi? Te levou primeiro para TQA, depois te trouxe até aqui. E agora você vai fazer a CSM em setembro conosco. E com certeza lá essa inquietação vai piorar bastante. Por quê? Causa desconforto, gente. Causa desconforto avançar. Olha só quem chegou por aqui, TQA Brasil, minha querida irmã de alma. Ô, gente, eu vou colocar a Paty aqui. Acho que a maioria, quem me segue, sabe quem é professor Eric Davi, quem é Patrícia Oliveira, quem é Bosco, quem é TQA Brasil, né? Só hoje, só nessa live, em poucos minutos, já devo ter falado do pobre do Eric umas 3, 4 vezes. Mas não é chamando a consciência, tá, gente? É honrando a consciência, tá? De um mestre. Então, eu vou chamar a Paty, porque em outubro vai ter um evento online super acessível para todo mundo. Não sei se vocês acompanharam aí com o Joy Vitale, achei chiquíssimo, chiquíssimo. Só podia ser mesmo a Paty TQA para fazer um movimento desse. Depois ela me contando, foi totalmente sincrônico, totalmente trazido pela centelha, porque os pontos estão se ligando em todo o planeta, né? Hoje há uma teia, graças a Deus, há uma teia gigante de faladores, de pessoas que estão na linha de frente trazendo tudo isso, e nós vamos nos conectando uns com os outros, e junto vai arregimentando essa frequência, que é a frequência da consciência, para o ancoramento da paz, da gratidão, das emoções serenas aqui no planeta Terra, na 3D ainda. Então eu já vou colocar a Paty por aqui, depois eu respondo as perguntas. Vou aproveitar que ela tá por aqui, porque ela tem a agenda super apertada. Vamos lá. Muito bom. Vou responder, tá, Eveline? Já, já. Quando eu voltar aqui, podem deixar as perguntas por aqui.
Oi, Oi! bom Bom dia! dia! Ó, comemorando, calibrado na alegria. Muito bom. Olha aqui meu companheirinho de sempre, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Depois a Paty vai falar um pouquinho também. Tã! Ai, É coisa assim, boa. o Matheus fala, mãe, esse negócio seu aqui nunca anda tanto no livro igual nesse, né? Uma hora você já terminou ou não terminou? Eu falei, meu filho, é porque é livro de cabeceira. Eu preciso de um trem, eu venho aqui. Aí eu venho aqui e marco aqui atrás. E por aí vai. É um livro de cabeceira mesmo, né? E é um livro tão interessante, né, Ale? Porque assim, ó, você lê, aí você volta um pouquinho, a sua consciência vai só aprimorando tudo Só aquilo, né? você E aí você fazendo fala, download, né? é isso. Aí você, parece que eu não tinha lido isso aqui. Peraí, Então, deixa eu, que bom que você né? está falando isso. Eu achei que era meu TDAH, porque eu vou, aí eu falo, acho que no livro do Eric tem isso aqui, sei lá, vou fazer uma live, alguma coisa. E normalmente cai bem no lugar, tá, gente? Ou na live, quando eu vou lá no YouTube. E aí, quando eu olho, eu falo, mas isso aqui já estava escrito aqui, ou vocês plasmaram isso aqui depois que eu li? Como que isso aqui passou despercebido? Que eu vou rabiscando o livro, né, gente? Eu não tenho consciência, não. E aí, esse aqui ainda não é. Aqui, ó, vou mostrar para vocês que eu estou mentindo. É bilhetinho, é tudo rabiscado, aí eu vou fazendo as Uau. anotações e colocando. Isso aqui é minha base, minha eterna gratidão por esse material ter ficado pronto. É para quem está chegando, o professor Eric já fez a passagem dele. Para nós foi muito difícil, mas nós ressignificamos isso com muita gratidão. Não seria justo ser diferente, né? E o Eric, ele fez esse trabalho antes de fazer a passagem. Foi muito rápido, inclusive, né? Mas também, estudando tanto que ele estudava, gente, vou contar para vocês. Então, ele deixou isso e depois de um tempo, a Paty conseguiu compilar todos os dados, organizar o que faltava com a editora. E hoje está na Amazon, já é best-seller, entendeu? Eu tenho meu best-seller para chamar de meu. Então, gratidão infinita a toda essa. Olha lá, gente, com o selinho, dá arrepio, né? Ô, Então, é sobre isso. E aí, Chuchu, quando eu vi que você entrou aqui, eu quis te trazer para você falar do evento que a gente conversou, do Joy Vitale, se é aberto para todo mundo, que eu vi que é dentro do escopo do Despertar, que já é um projeto da TQA desde a época do professor Eric, vai falando aí que o canal é seu. ah, gratidão, gratidão, mestra, gratidão por me receber aqui. Eu me sinto em casa dentro do Instituto Alessandra Tavares, eu que acompanhei lá desde o início, Desde o né? início. Então, não tem como ser diferente, né? Sou consteladora aí pelo método da Alessandra. Ainda não CFM, mas eu vou chegar lá, Logo, ainda chego logo. lá. Isso. Mas, ó, primeiro, gratidão por esse espaço. Estou vendo várias lindas aqui. Que maravilha, que bom. É isso, né? A gente tem que unir. Acabei de sair do Em Vida agora. Estava lá com o nosso irmão de jornada, Cristiano, que também, né, abraçou tudo isso, está aqui nos auxiliando a levar esse evento adiante. Porque o objetivo, Ale, é alcançar pessoas, né? É alcançar realmente as pessoas. E o Ho'oponopono é uma prática já dentro do protocolo da TQA, né? Então, para quem ainda não conhece a terapia quântica aplicada, a gente tem um protocolo e dentro desse protocolo a gente indica a prática do Ho'oponopono. É uma prática muito simples, aplicável. Então, né, o universo trouxe esse presente a nós. Eu falo assim, veio através da minha centelha, mas foi para nós, né? A gente beber da fonte, porque é muito bom quando a gente bebe da fonte, né? Então, assim, Joy Vitale vem aí no dia 16 de outubro, é um evento online, gente, online. Ele vai estar lá nos Estados Unidos, mas a gente tem intérprete, ou seja, nós vamos ter tradução simultânea para estar com a gente. O Despertar já é um projeto da escola. Então, assim, vou contar um pouquinho antes como tudo isso chegou, né? Para que todos conheçam, então, essa história, que eu acho que é importante, até porque eu vi aqui que você está falando muito da centelha. E o Eric ensinava muito isso para a gente, né? Escute a sua centelha. Se você joga a pergunta e se você sente no corpo essa leveza, essa paz, ó, é a sua centelha sendo a sua melhor conselheira. Se não, procura um outro caminho. Né? É. Vem uma inquietude, é porque é a indicação de que tem um outro caminho muito melhor. E o fracasso, gente, ele é a igualdade que Deus tem um plano melhor para nós. Então é importante a gente saber disso, né? Então não é agora, não é nesse momento.
E o Joe Vitale é um grande líder espiritual, né? Então, assim, se a gente conhece o Ho'oponopono hoje, a gente conhece através dele. E começou, a técnica é uma técnica havaiana, começou com a Morna lá no Havaí, ainda muito ali, ela e algumas poucas pessoas. Logo na sequência, Hugh Lane, que é um psicólogo também, que acessou as frases de cura, começou a praticar e nessa prática dele ele conseguiu auxiliar a cura de um hospital psiquiátrico inteiro. E detalhe, ele não teve acesso às pessoas, apenas às fichas. E aí ele começou a mantrar, né? Porque esses são códigos de acesso. E toda vez que ele pegava essas fichas, ele colocava lá as frases de cura, e ele foi percebendo, né, que o hospital inteiro foi sendo curado, né? Há na história que apenas um não conseguiu, mas o restante, todos eles, né, conseguiram ir para um outro nível de consciência. E na sequência, Joe Vitale ficou sabendo e foi atrás, querendo aprender, né, da fonte. E aí eles fizeram uma parceria e trouxeram o Ho'oponopono da identidade própria, ou seja, a gente se aplica. Porque antigamente as pessoas tinham que aplicar, né, ir lá na Morna, lá no Havaí, e aí eles foram estudando e entendendo que a gente pode se aplicar. Então, quando a gente se aplica, a gente se cura. E aí, num momento, né, de meditação minha, aqui, inclusive, dentro do meu consultório, né, eu pedindo para o Criador aí um caminho, me veio assim, consultando a minha centelha divina, me veio a frase, Joe Vitale. E eu, Joe Vitale, eu pensei, não, isso acho que eu acabei de praticar no Ho'oponopono, deve ser isso, né? E esqueci. Semanas seguintes, né, um amigo de um outro amigo que conhece um amigo. Bem assim, né? Desse jeito. Então é assim, ó, o chão tá pronto quando a gente caminha, né? Olha, o Joe Vitale está lançando o filme, está procurando parceiros e tal, e chegou isso para mim. Então é um presente que veio através de mim, mas é para todos. Então, gente, essa é a ideia do evento. O Joe Vitale vem aí no Despertar, que já era um evento da escola, realizado pelo Mestre Eric, foi criado pelo Mestre Eric, para que as pessoas pudessem conhecer um pouco do protocolo TQA, para que elas acessassem algum conhecimento e ali dessem seus pequenos saltos, experienciando inclusive os comandos da terapia quântica aplicada, que tem o objetivo de liberar memórias, ativar sentimentos de alta vibração, para que você possa se energizar o suficiente e fazer um movimento, né, que seja pequeno, mas com resultados incríveis lá na frente. Então ele já tinha esse olhar, o Eric. Fizemos vários despertares aí depois da passagem dele, né? Inclusive um com a Alessandra, a gente fez um lindo, né? Quando a gente falou de prosperidade, fizemos juntas. E agora estamos indo na 9ª edição. E o convidado, mais que especial, Joe Vitale, vem explicar o poder do Ho'oponopono. Então, quando a gente se cura, a gente transforma o outro, né? E a gente tem a tendência de achar que são as pessoas que estão mudando. E, na verdade, não. É a gente, na consciência que a gente atingiu, que a gente chegou, que a gente estacionou, né? Então, ele vem aí com esse evento dia 16 de outubro, né? Aqui, vou deixar aqui o arroba da TQA Brasil, quem não conhece, segue lá, tem lá o link na bio, né, para você fazer parte desse evento. 100% online, com tradução Só simultânea. repete, Pati, a data e o horário. 16 de outubro, às 20 horas, horário do Brasil. 16 de É. outubro, 20 horas, horário do Brasil. Vai dar numa quinta-feira, tá? Mais informações, só chamar minha equipe aqui no direct, aqui mesmo no arroba TQA Brasil. E vem com a gente, né? Porque é muito bom quando a gente bebe da fonte, né? Eu que tive aqui Eric e Davi como um grande professor, a Alessandra do meu lado e tantos outros aqui que me ensinam, recebo aí direto da fonte, é maravilhoso. Então fica esse convite aí, né? Para que vocês venham entender um pouquinho do Ho'oponopono e também ir liberando essas memórias, porque é assim que a gente vai ajudar o planeta, gente, é olhando para nós. É quando a gente olha para nós, é que a gente ajuda o planeta. Porque é assim que a gente vai irradiando essa luz, essa energia positiva, curando memórias, melhorando o nosso dia a dia, a nossa percepção do universo, assim como somos, né, nesse universo que estamos envolvidos. Gratidão pela oportunidade de estar aqui, falar sobre isso, uma alegria grande. Gente, alegria é pouco. A gente fala de alegria, mas assim, o amor que a gente tem uns pelos outros, né? Não sou só eu pela Paty e vice-versa, mas hoje é um grupo muito extenso, vou dizer assim. E cada um, a gente não se vê muito, fisicamente a gente não consegue. No início eu ficava
peraí, nós estamos errados, não estamos errados. Depois eu entendi que não precisa. Nós trabalhamos com metafísica. Então, mas quando encontra é uma festa, como se tivesse visto ontem. Aí o tempo é que fica curto, porque é muita fofoca, muita coisa, muita ficha caindo, menino correndo, então é assim. Mas quero falar, dentro da lógica metafísica, que é o papo daqui hoje, para o destravar, né? É exatamente isso. A Paty nem sabia que o tema da live era isso, e eu não sabia que a Paty ia poder estar aqui, tá? E o livro do Eric chama Despertar, Destravar e Saltar. Inclusive, quem calibrou e quem presenteou o nome dessa live também não fui eu, foi intuição da Joyce, que trabalha na minha equipe. Então, para vocês entenderem um pouco mais metafisicamente o Ho'oponopono, que assim como os comandos da TQA e tudo mais, são frequências, barra de axis, são frequências, são comandos quânticos. Quando a gente fala, eu libero em mim todas as memórias de escassez, né, toda tristeza, enfim, que ainda esteja no meu campo enquanto memória, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu estou desfazendo pactos e contratos, que é uma linguagem hoje mais dentro da apometria clínica, apometria espiritualista, né? Mas que amplia a nossa visão sobre o que é liberar consciências. Então, isso é muito bacana. O Ho'oponopono é uma técnica muito simples, que a pessoa, ela compreende a técnica sem ter necessidade nenhuma de ter estudado mecânica quântica, olha, é ali daquela pessoa que achou interessante até um pós-doc. O Ho'oponopono, assim como o Reiki, é uma frequência muito, para mim, eu sinto muito parecida com a do Reiki, é muito amorosa, ativa muito o meu auto-amor. Porque quando eu digo, eu libero em minhas memórias, sei lá, do meu relacionamento tóxico com a Paty. Eu acho que ninguém tem relacionamento tóxico com a Paty, né, gente? Foi um péssimo exemplo. Mas o meu relacionamento, sei lá, a minha bronca com a Paty, eu sinto muito, eu não estou liberando a Paty. Eu não estou liberando o campo da Paty, eu estou liberando a minha memória que me faz entrar numa frequência de relacionamento tóxico com aquela pessoa. Então, para mim, o Ho'oponopono é uma técnica muito eficaz. Na CSM a gente usa, na TSM a gente usa, na TQA a gente usa. Então, é uma técnica muito poderosa para desfazer pactos e contratos, sabe-se lá de que eras. Sabe-se lá de que raízes e sabe-se lá de que dimensões. Então, mais metafísico que isso, né, realmente não tem. O Joy Vitale, ele não tem uma história simples, ele não tem uma história fácil de, nasci em berço de ouro e fui para o Havaí surfar e lá eu aprendi o Ho'oponopono e depois eu voltei. Não, ele é uma pessoa que já passou, pelo que está na biografia dele, já passou até por situações de rua, situações graves, tá, gente? De coisa básica, abaixo da pirâmide de Maslow, né? Então, se eu olho para uma pessoa dessa, ela se ressignificou ao ponto de hoje ser uma referência para o mundo melhorar a saúde integral, não só a saúde física e não só a saúde emocional e espiritual, o que mais não é possível? Para uma pessoa que, como nós, se nós estamos aqui hoje, nós estamos nutridos fisicamente. Nós acordamos, mesmo que tenha dor no corpo, tá legal, porque tá aqui. Se tá aqui, tem internet, então tem grana para pagar uma rede Wi-Fi ou uma rede particular. Né? Assim, para estar nos vendo, provavelmente tem um equipamento, tem nem que seja aquele celularzinho ali, mas que tem uma tela que faz uma transmissão. Então, nós estamos, nesse momento, muito acima da base da pirâmide de Maslow. A gente não está ali mais. E ele esteve ali. Ele esteve ali. Muitos de nós aqui pode ter estado. Então, se nós avançamos, a nossa reverência. Porque uma das coisas que aqui eu falo muito é, se você faz terapia, Ho'oponopono, yoga, fica de cabeça para baixo, pilates, medita, e não está mudando nada na sua vida prática, investiga. Ou muda de terapia, ou muda de terapeuta, ou você olha para você e fala, o que eu estou só maquiando com as práticas? Porque o alívio, muitas vezes, vou falar do Ho'oponopono, que é o tema que a Paty traz, o alívio é imediato. Às vezes essa noite eu tive uma experiência, sabe-se lá onde, então me deu uma dor de cabeça absurda, porque deve ter alterado o fígado. E eu acordei e falei, esse negócio não é meu.
Gente, foram 5 minutos aguando uma jabuticabeira. Se alguém me falasse isso anos atrás, eu ia falar, como assim? Né? Fui ali, peguei uma mirra, conversei com a bichinha que tá florindo. E quando eu entrei para dentro, que eu preparei o meu café, e eu sentei e fui fazer um mantra de gratidão, entre eles o Ho'oponopono. Eu libero em mim tudo aquilo que está trazendo esse mal-estar, porque eu não estou sabendo identificar onde está esse mal-estar. Pode ter sido a alimentação de ontem, né? Nem tudo é, ai meu Deus, tropecei e foi o obsessor que empurrou. Também não é assim, né? Que proteção frágil é essa nossa, que não pode ouvir uma frequência duvidosa, de uma sofrência e já cai de cama, né? Não vou entender isso nunca. Então, a gente vai caminhando aqui com a pirâmide trina, com os comandos de TQA, com o comando de Ho'oponopono. Eu já estou inscrita. Você que se vire para conquistar a sua vaga lá no TQA, vai lá, chama o povo, entra lá no link da Bi do Povo, entra lá. Quando a Paty me mandou, eu estava em viagem, não consegui ir confraternizar com eles no filme, eu estava na fazenda e onde dava sinal, eu ficava, vocês publicam, vocês mandam trem para eu participar. E Gisele e o Sentindo Juliano sua falta Hakim lá. ficava colocando os trem no story, e eu lá olhando, a Gi me mandando foto, olha, agora a Paty está falando, vou filmar aqui um pedacinho, para ver se eu participava um pouquinho ali, porque vibracionalmente a gente estava junto. Quando a Paty falou, Ale, a gente vai fazer um evento, e é o Despertar, porque o Despertar é um projeto muito, muito poderoso. E aí eu falei, onde que faz esse trem? Ela falou, vou te mandar o link agora. Fiz na hora, né? Então, gente, isso é uma rede neural sendo construída sobre um planeta que está derretendo na miséria, na pobreza, na tristeza, na pedofilia, na violência. É colocar luz em cima de um leito de uma UTI. É colocar luz num orfanato, é colocar luz no coração de um ser humano que está sozinho dentro de casa agora, pensando em acabar com a própria vida. E isso nós somos capazes de potencializar em nós, para alterar o nosso campo vibracional, que vocês conhecem como campo áurico na espiritualidade, e você contaminar quem está próximo. Hoje estou eu e Paty aqui. Amanhã tem outra pessoa por aqui. Isso faz sentido para o que você quer viver hoje? Se faz, universo, esse evento é para mim? Essa live é para mim? Os que sabem calibrar, calibra dentro da ordem do Criador. Isso é para mim nesse momento? Esse investimento é para mim? Porque o investimento é super baixo, super acessível, mas às vezes a pessoa não tem. Às vezes a pessoa fala, Alessandro, prospere é R$ 100. Ale, eu não tenho. Ok, se for para o bem maior, qual que é isso agora? E só entrega. É para o bem maior, entrega e vai trabalhar, e vai fazer. Eu não foco no que eu não tenho, eu foco no que eu tenho. Isso é mecânica quântica, tá? E é com isso que a gente trabalha. E não pense vocês que um Joe Vitale da vida também não vem daí. Né? Oh, Se me engano, foi ele que participou lá o atrás do filme O segredo. Segredo. Ah, Sim, então. aham. O Ele ficou Segredo muito, abriu é, portas no planeta para o que a gente está fazendo aqui agora. ele ficou muito conhecido, né, através desse filme, O Segredo. E vem contar essa história, né, pra gente. E é tão interessante, ali, que a gente estava falando da centelha, e ele fala do limite zero, né? Então, o livro dele é o Limite Zero, que ele escreveu em parceria com o Rio Len, Marco Zero e Limite Zero. E aí, no livro, né, ele fala que a gente tem que ir liberando memórias. A Tânia aí, que linda. Que a gente precisa ir liberando essas memórias, né? Então, tudo que chega a nós desperta um corpo de dor que existe em nós. É um corpo de dor em nós. Então, quando a gente vai liberando isso, a gente vai chegando nesse estado que ele chama de limite zero. E quando a gente chega nesse estado do limite zero, quer dizer que a gente é inspirado pelo Criador. É diferente, a visão dele é diferente da intenção, que ele diz que ainda a intenção ainda tem resquícios do ego. Então ele fala do limite zero, exatamente aquilo que eu limpo, que eu limpei ao ponto de ser inspirado pelo Criador. E ele vem contar isso, né? Porque as perguntas são, mas Paty, é só eu afirmar essas frases? Gente, testa em você, né? Não acredita no que a gente está falando, não. Testa em você, porque igual eu falei para ele, eu uso o Ho'oponopono até para abrir pote, né? Até Eu para também, limpar. para tudo.
Eu uso o Ho'oponopono até para abrir pote. Esses dias estou eu no meu trabalho, fui fechar, o motorista da TV que eu trabalho, foi fechar o porta-mala e bateu com muita força, e aí travou, não abria de jeito nenhum. E um tentando abrir, outro tentando abrir, aí eu fui lá e fiz o Ho'oponopono, né? E aí abriu. Que você fez, sua bruxa? Eu falei, do bem. Mas eu limpei a memória de raiva que você está compartilhando É, aqui. Enfim, exatamente. e eu também, porque se eu estou aqui, porque eu compartilho disso. E aí, então é incrível quando você acessa isso, vai liberando, liberando, e as pessoas têm muita dúvida. Ah, então basta eu fazer uma vez, eu tenho que fazer, né, 108 vezes. As pessoas acabam misturando muito o japamala, que é indiano, né, que é outra, enfim, é outra esfera. Outra coisa. Mas o Joy fala que você precisa fazer até chegar nesse estágio de limite zero. Aquilo que não vai mais influenciar você, aquilo que você chegou mesmo, você limpou ao ponto de ser inspirado, né, pelo Criador. Então eu falo que a minha inspiração do limite zero foi exatamente o dia que eu estava aqui pedindo um caminho para o Criador, né? Me apresenta um caminho, né, de todo o meu projeto, de toda a minha, né, trajetória. E aí me veio Joey Vitale. Na hora eu fiquei, gente, Joey Vitale? Joey Vitale? Falei, ah, não, é porque eu acabei de fazer Ho'oponopono, foi por isso. E aí, semana seguinte, as coisas aconteceram. Então, eu deixo aqui, né, esse limite zero, esse marco, né, do limite zero que eu cheguei e as coisas aconteceram. E assim, né, Ale, a gente fala muito aqui, né, estamos a serviço. Quem não vive para servir, não serve para viver. Então, a gente está aqui exatamente para isso. É para ser essa ponte mesmo, né? E é muito bonito quando a gente vê esse movimento, né? E aí, saído em vida agora. Abracei o meu irmão de jornada lá, o nosso irmão de jornada Cristiano, e falei gratidão por você começar esse movimento para trazer a gente de volta, né? A gente de É. volta mesmo, porque a gente, na correria, né, acabou que a gente, né, foi Cada um foi dispersando, cuidar né? do que precisa cuidar, né? Isso, e foi importante para cada um, mas Foi. tá lindo de ver, né? Tá bonito de ver, assim. Tô muito feliz e muito grata por tudo. Vem muita coisa boa por aí, né, Paty, esse grupo. Ai, Falei que cortou. Vem muita coisa boa por aí, aguardem. aguardem, isso aí, muito bem. Gratidão pelo espaço, viu, Ai, mestra? Gratidão aí pelo gratidão seu eu sempre, trabalho, querida. parabéns. Um Qual o beijo nome no do seu livro? Eu não coração. sei quem está perguntando, não sei se é o da TQA, é o Despertar, Destravar, Saltar. O do Joe Vitale é o Limite Zero. Ele escreveu dois, Marco Zero, Marco Limite zero, Zero. limite zero. Isso. O Limite Zero é bem interessante de ler, que é o que ganhou as telonas aí nos Estados Unidos. E nós tivemos aí, né, a oportunidade de assistir em primeira mão. E agora é multiplicar, gente, porque conhecimento parado não leva ninguém a lugar nenhum. Então a gente precisa auxiliar a humanidade. E assim, com essa técnica que é tão poderosa e tão simples, né? Quando você vai se percebendo, se curando para transformar o outro. Acho que é por aí a nossa missão aqui. Gratidão, Muito mestre bom. infinita. Parabéns aí pelo Gratidão a trabalho. minha. Gratidão Vou sempre. deixá-los aqui e vou ficar aqui te escutando. Tá bom. O canal tá sempre aberto para vocês, Chuchu. A escola também, Beijo. sempre. Beijo. Beijo na Tchau, pequena. gente. Fica Tem com um monte de Deus. lindas aí que eu conheço. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Muito bom, muito bom. Precisa ser terapeuta para sentir o que está rolando agora de frequência, depois que a Paty entrou. Desde o início, uma energia muito forte. Quando ela entra, que a gente se conecta com o que uma sente pela outra, pela nossa verdade, pelo que nós temos de gratidão, porque nós nos sentimos escolhidas. E não sabe por quê. Então, às vezes a pessoa, nossa, vocês trabalham demais, né? Vocês trabalham muito, de domingo a domingo. Nossa, quando não tá dando aula, tá dando curso, tá fazendo não sei o que, não sei aonde. Então, a gente não sabe viver sem ser assim. Depois que a gente descobre o propósito, a gente descobre que quem vive o propósito não trabalha mais, né? E aí, quando a gente reúne essa turma, né? Quando a gente consegue compartilhar, porque realmente todo mundo, graças a Deus, trabalha muito, né? Então, quando a gente consegue reunir ou fazer atividades juntos, trabalhos, ou só socialmente para se divertir, é essa frequência o tempo todo. É uma frequência que vem da alegria, 540 lá na escala Hawkes da consciência, que é a mesma calibração da gratidão. E olha só, a mesma calibração da prosperidade material e financeira.
Olha que legal, colapso de função de onda, porque está tudo ligado. E o café sistêmico trata disso. Traz pessoas como a Paty, como Juliano Hakim, como Cristiano da Envida e tantos outros que queiram estar a serviço. Marluz Paiva, nosso querido irmão de alma de jornada. Então, tudo isso vai se juntando, como a Paty falou. E tem sido um elo de ligação muito gostoso de ser feito, né? Eu vou só baixar aqui, porque quando a Paty entrou, eu queria que ela falasse com vocês sobre, então, o despertar, que vai acontecer agora em outubro. Você pode entrar lá, o pessoal te explica direitinho, lá no link da bio, ou no direct, ou no telefone da TQA, eles te mandam o link, você entra e faz a sua inscrição, tá? É uma contribuição, é um valor bem tranquilo. A ideia é fazer isso no coletivo, isso ganha força, isso é multiplicado do ponto de vista de colapso de função de onda, né? Então, é um dia muito especial e eu espero que você possa participar também desse movimento lá conosco, tá bom? Deixa eu baixar aqui. Eu tinha perguntado para quem está chegando agora, porque aqui é sobre as travas, né? Como destravar, essa coisa de que eu só levo o outro até onde eu mesma fui, e o que está me impedindo de ir, né? Além, e algumas pessoas colocaram, eu fiquei de responder. Eu não sei conscientemente o que me trava, Eveline está falando. Estou no caminho do autoconhecimento tentando descobrir. Então, você vai só tirar a palavra tentando e pôr descobrindo, tá? Estou no caminho do autoconhecimento descobrindo isso já, tá? Então, você traz essa frequência para o aqui e agora, porque a frequência do tentar é de não conseguir. Então, se eu falo para você, tenta levantar a cadeira, você não vai levantar a cadeira, tenta, só tenta, né? Agora levanta a cadeira, são coisas diferentes, tá? Quando alguém fala para você assim, olha, meu aniversário, eu vou fazer uma festinha, a gente vai se encontrar com fulano, vamos, Evelyn. E aí você fala, eu vou tentar ir. A pessoa já está te falando que ela não vai, né? Assim, falar nisso, deixa eu falei de aniversário aleatoriamente, deixa eu lembrar. Gente, esse ano, em setembro, eu faço 50 anos. E eu fui presenteada com uma possibilidade de comemorar. Porque como eu gosto muito de viajar, eu sempre me dou uma viagem no meu aniversário. Mas esse ano, diferentemente, aí foi centelha também, num determinado momento me veio de participar de um projeto social. E aproveitar e comemorar os meus 50 anos. É meio século, gente, de vida, é muito tempo, né? Aqui na 3D. Muito bom. E eu tenho muita gratidão pelo meu percurso aqui. Então, o meu aniversário vai ser na Ampara, dia 28. É dia 25, mas nós vamos comemorar num domingo, dia 28 de setembro, no Centro Espiritualista Ampara, que é uma chácara aqui dentro de Goiânia, uma feijoada beneficente, tá bom? Então, nessa feijoada beneficente, nós estaremos contribuindo com a vila de idosos que está sendo construída lá. As casinhas já estão praticamente prontas, falta mobiliar para já receber, né, essas pessoas queridas lá, que vão ser muito bem cuidadas. E de uma necessidade fundamental, principalmente no nosso país, tá bom? Então, Lê, mas eu não moro em Goiânia, eu não sou de Goiás, não sei o quê. A sua contribuição já vai ser muito válida, porque todas as doações que vocês fizerem vão virar marmitex, eles já até compraram aquele esqueminha de fazer o marmitex, e vai para um outro projeto que a Ampara participa, que é o projeto Tio Cleobaldo, que leva mantimento e alimentação para moradores em situação de calamidade, para moradores de rua, absolutamente todos os dias, há mais de 20, 30 anos ele faz isso, recebeu até um título agora papal de honraria pelo trabalho prestado, ele é um senhorzinho, tá? Então, se eu não estou aqui, mas eu doei, essa marmita que você doou, essa feijoada que você doou, completíssima, ela vai ser distribuída pela equipe da Ampara no mesmo dia, tá? Lá para os moradores de rua. Então, de todo jeito você contribui. Nós estamos com uma meta mínima de 300 convites. Bater essa meta, eles vão fazer feijoada para 500 pessoas. Eu sou bem ousada, eu coloquei uma meta mínima de 400, para que a gente consiga estar a serviço. Um projeto magnífico, nós estamos fazendo a parte mais fácil, que é conseguir vender convite. Então, R$50 o convite, tá bom? Então, junta isso. Eu não tenho, vende, procura quem tem. Olha, quantos você quer? 10, 20, 30, tá bom? Lá na divulgação, já coloquei na comunidade, mas se você quiser, pode perguntar aqui.
Tem o Pix é o direto da Ampara, só o comprovante que vocês mandam para nós, porque a gente precisa prestar contas para a tesouraria lá da Ampara, tá bom? Então, quem puder estar, vai ter música, vai ter muita alegria, muita amizade. Pati de Oliveira estará lá, a Rita estará lá, o Cristiano vai se esforçar para estar, porque está com o neném novinho, então não sei se ele vai conseguir estar por lá. Maria Angélica, toda essa turma daqui, acho que Marinete vai estar por lá, porque já vai ter chegado. Então, é muita alegria, né? Minha família, meu filhote, meus filhotes, tá bom? Vem comemorar conosco, ou por vibração, como eu fiz no evento do Joy Vitale, ou venha conosco, ainda dá tempo de você se organizar para vir, dia 28 de setembro, do 12h30 às 15h, na Ampara, aqui de Goiânia. Mas precisa adquirir os ingressos conosco antes, tá bom? Você vai estar contribuindo para 2 projetos magníficos. E se você estiver presencial, você vai lá visitar, porque a vila é junto, tá? Acontece tudo ali, tá bom? Então a gente vai lá visitar. Eu devo ir lá essa semana ou na outra para filmar as casinhas, filmar o espaço, para mostrar para vocês que projeto bacana, tá bom? Desde já, muita gratidão aí. Como sair da frequência do medo? Autoconhecimento. Frequência do medo é a frequência do ego. Se eu não sei como meu ego funciona, eu não sei como lidar com ele. Não tem outro jeito, tá bom? Tananã, Renata, uhul, já tem brinde aqui. Bom dia, vamos brindar sim, Pati linda, love you, suas lindas. Quantas notícias lindas, Marinete, Joyce chegando a Goiânia em setembro, maravilhosos presentes que a CSM me trouxe. Gratidão, Renata Pessoa é daqui de Goiânia, já uma lindeusa da CSM, está constelando no 12, né assim? Rosa Helena, eu já me inscrevi, bem-vinda. A Lei Pati, uau, bom dia, né? Um boom de luz na nossa manhã, gratidão, querida. Ho'oponopono, invento magnetismo, sim, faço todos os dias, é libertador. Legal, Lu, eu também faço Ho'oponopono sempre, tá? O amor que alimenta e sustenta. Entrando na terapia, beijos. Antes da live eu coloquei para ouvir. Tudo se conecta, que coisa incrível, gratidão, gratidão por você. 2 queridas, faço todos os dias pela manhã, oração original do Ho'oponopono. Muito, muito bom. Amo vocês, Tânia Chuchu de Ribeirão Preto. O nome do livro a Paty já falou, que é o Limite Zero e o Marco Zero. Marlene, uma energia muito forte, arrepiei, é muito forte mesmo, Marlene. Eu vou tirar um oráculo aqui para aproveitar isso, né? Queria ter tirado um para a Paty. Paty, se você estiver por aí, me dá um oi, que eu vou tirar um específico para você. Eu recebi a orientação da Centelha para tirar um oráculo para ela, e na conversa antes de entrar, veio até qual oráculo seria, mas se não tirar, depois eu passo para ela, porque ela ia atender agora de manhã. Vai ser lindo. O Eneação em outubro vai ser presencial? Provavelmente vai ser híbrido, viu, Vera? A princípio vai ser online. A princípio vai ser completamente online, mas se eu conseguir, eu vou fazer uma parte presencial híbrido, como vai ser a CSM agora de setembro, tá? Muito bom. Então é isso. Deixa eu ver aqui se eu deixei alguém sem responder. Se ainda tiver pergunta, são 11h28, ainda tem um tempinho por aqui. Deixa eu ver se a Paty ainda estiver por aqui. Acho que tá. Só me dá um oi, Chuchu, porque eu preciso obedecer minha centelha. Mas qualquer coisa depois eu tiro. Muito bom. Então eu vou tirar um oráculo aqui para nós. Coloca essa situação que você pensou ou você colocou aqui, que é o que você chamou de trava, o que você não está conseguindo destravar. Tá bom? As 3 lindeusas que me perguntaram aí, que é a Rani, a Lu, a outra eu esqueci o nome aqui. Foram as 3 que colocaram as travas aqui. Fala para mim aqui, para vocês, para esse assunto que vocês trouxeram, que é a Lu terapeuta, a Rani, né, que perguntou por aqui, e a Nails underline da Vivi. São as 3 que colocaram questões aqui, que eu perguntei e contribuíram. Vou tirar um específico para vocês, tá bom? Muito bom. Então, vocês vão colocar para mim, vocês 3, o número de 1 a 111, eu vou tirar as mensagens da alma. Paty, antes de entrar, quando eu fui pegar os oráculos para saber se ia ter autorização de ter,
era para tirar uma carta, acho que para você não, mas para esse projeto acaba sendo para todas nós, né? Mas veio o seu nome, então vou colocar por aqui. Manual da Alma, Karina Klein, já falei dela aqui, astróloga linda. Estava contando, Cá, que você me ensinou sobre que as plantas sentem muito a falta da gente, né? Que eu viajei e elas sentiram muito e você me explicou. Muito bom. Olha que legal a carta que saiu aí para a Paty, para tudo que ela está trazendo. A carta, o oráculo é o oráculo da deusa. Será por que foi o oráculo da deusa, né, Paty? Deixa eu só achar aqui para ganhar tempo. Depois vocês me falam se teve a ver com o que nós estamos falando aqui, a energia que vocês viram quando Paty entrou e a gente interagiu. A carta que veio foi a carta Bast. Essa é a deusa. Ó, já um felino já diz muito, né, dessa hierarquia. Bast é a carta da brincadeira, tá? Nesse oráculo, primeiro vem um poeminha como interpretação, e depois a mitologia, e depois por que essa carta veio hoje, né? Baste, brincadeira, eu rodopio e giro, escondo e procuro, brincando e caminhando, divirto-me, gracejando. Minhas oportunidades de me divertir são infinitas e o prazer que isso me dá me faz ronronar. Os desafios da vida nunca me detêm, pois eu sei como me tornar inteira brincando. Olha só. Qual que é a frequência da brincadeira? 540, frequência não, calibração, 540 que a gente falou aqui. Na mitologia, no Egito, Baixa, a deusa com cabeça de gata, e Sekhmet, a deusa com cabeça de leoa, representam dois aspectos importantes do Sol. O aspecto doador da vida, agradável, e o ardente e destruidor. Basti era adorada, onde eram feitas numerosas celebrações. Ela regia o prazer, a alegria, a música, a dança, a saúde e a cura, a lua e, naturalmente, os gatos. Significado, Paty, da carta aí. Bate em você com a pata para convidá-la a brincar com ela. Está na hora de você se distrair com alguma coisa interessante, divertida e totalmente recreativa. Brincar tem sido uma prioridade menor em sua vida? Você sabe como brincar? O que isso representa para você? Talvez você tenha trabalhado tão arduamente que se esqueceu de fazer uma pausa para a diversão. Basti diz que brincar é um modo de alimentar a sua totalidade. Está na hora de descobrir maneiras de brincar. Portanto, brinque, se divirta. Bom, esse foi o recadinho para nossa irmã de alma. Acho que para todos nós aprendermos a alegria em tudo aquilo que fazemos, mesmo que seja muito trabalho, às vezes com uma carga horária muito interessante. Recebo, faz todo sentido. Que bom, querida. Porque foi tipo assim, quando eu montei, que eu antes de entrar, tiro o oráculo da deusa para a Paty. Ok, deixei ele aqui do ladinho, mas infelizmente, enquanto você estava ao vivo, eu esqueci. Ainda bem que você ainda estava por aí. Então, minha reverência, minha gratidão, e que essa energia da diversão, do prazer, da alegria, porque isso, gente, é porque só quem não conhece a Paty, mas essa é a fotografia da Paty, tá? Só que às vezes está ali com as pessoas, mas a gente está trabalhando muito e tal, está preocupada com um monte de coisa, um monte de situação. E que bom que a gente aprendeu a fazer Ho'oponopono, que bom que a gente aprendeu a pedir para a centelha facilitar e trazer as respostas. E aí estão as respostas. Receba, minha irmã de alma, meu carinho de sempre, tá bom? Beijo no seu coração aí. Aqui, para as meninas que interagiram com a enquete, deixa eu baixar. Vamos lá. Lembrando, quinta-feira, gente, hoje é quarta, quinta-feira a gente tem a live fechada, tá bom? Que é aquela live que eu faço específica para aquele grupo. Então, eu vou fazer atendimentos individuais. Como é que isso vai acontecer? São movimentos, naturalmente que não é uma terapia, uma constelação, mas é para trazer para a consciência e a pessoa disparar a solução. Por isso são poucas vagas. Se não me engano, ainda tem 3 ou 4 vagas lá. Por quê? Porque como é individual, se extenua muito se a gente colocar muita gente, tá bom? Então, a gente vai fazer isso na quinta-feira, às 19 horas, como tem sido regularmente na maioria das quintas-feiras à noite, tá bom? Terapia aqui, que é a Rani.
a carta que a Rani pediu, carta 11. Muitos vão te falar sobre o que você deve fazer, mas poucos vão te apoiar quando você escolher fazer. Não seja refém de ninguém. Escolha de acordo com o seu sentir. Afinal, quem viverá a sua vida até o fim? Só você mesmo, não é? Direto e reto. Não comentarei, mas haverá sinais. No terapeuta, escolheu a carta 10. A vida é muito curta para você ficar se moldando nas expectativas e exigências das outras pessoas. Olhe com mais amor para si mesma e acredite, você tem muito a contribuir com esse mundo, sendo do seu jeitinho único. Muito bom, muito bom. Basta de a deusa da nutrição e da proteção materna. Muito bom. Recebo, faz todo sentido, gratidão. Marcela está falando, já fui com a filhota. Ela está dizendo que ela já está na quinta-feira e a filha de 16 anos quis participar também. Ale, pode? Poder, pode, desde que tenha um responsável maior de 18 anos na live, tá bom? Josilaine Vaz. Ah, tá, foi aqui. Você tinha perguntado alguma coisa? Josi. Deixa eu ver aqui. Eu só olhar, porque eu acho que a pessoa que falou não estava... Ah, foi a Nails, underline da Vivi. Nails, tô falando certo? Porque esse oráculo aqui, eu tive autorização de tirar só para quem interagiu. E você não tinha interagido, né? Deixa eu ver aqui. Para perguntar do destravar, é uma resposta para a pergunta que eu fiz no início, tá? A Nails perguntou como sair da frequência do medo. Então, é só colocar o número de 1 a 111. Ah, tem a Eveline também, né, Eveline? Agora você não tinha aparecido. Aí eu vou tirar a carta geral, tá bom? Aí você participa. Muito bom. O nome desse oráculo é 111 Mensagens da Sua Alma, da Isabela Vieira. Eu uso muito os... Cadê? Aqui ver, tem outro dela aqui. Ó, esse aqui é dela também, que lindo. E a arte dos oráculos dela, quem faz é a mãezinha dela. Legal, né? Ela é do Rio Grande do Sul. Quem me presenteou foi a Ana Góes. Tá bom? Deixa eu só pegar um oráculo aqui para tirar para todo mundo. Ó, quem apareceu. Olha quem apareceu. Muito bom. Como faz para participar na quinta? Você entra aí em contato com o nosso WhatsApp. Pode pedir aí no link da Bi que as meninas mandam para você. Tá bom? E aí elas te mandam todas as informações por lá. Tem uma pequena contribuição e você já recebe o link para entrar no grupo, tá? Negócio aqui. Bom, o oráculo que veio para nós hoje foi o da benzedeira. Para nós que ficamos aqui ouvindo todas as informações, né? Você pode colocar um tema aí, se você quiser. Se não, deixa o oráculo te surpreender, tá bom? A carta que veio foi a carta 35. Que é a carta da firmeza. Não desista, persista. Deixa eu mostrar a carta que linda. Geometria sagrada, né, gente? Muito bom. Então, a carta 35 é a carta da firmeza. Convicção e consistência em suas decisões. O oposto do sucesso não é o fracasso. O oposto do sucesso é a desistência. Gente, eu vou repetir isso aqui, porque a grande maioria das travas é isso aqui. Então, a convicção e consistência em suas decisões. O oposto do sucesso não é o fracasso. O oposto do sucesso é a desistência. Não desista, persista. Pessoas com histórias inspiradoras para contar sempre foram muito convictas e consistentes. Então, seja uma dessas pessoas e comece agora a escrever uma história de muito sucesso para você. Por que você acha que apenas algumas pessoas nasceram para brilhar? O que essas pessoas têm de diferente de você? Pois vou lhe contar o segredo. A diferença é que essas pessoas de sucesso
sempre acreditaram no sucesso antes mesmo de alcançá-lo. Só existe alguém que pode acreditar no seu sonho, e esse alguém é você. Não deixe nunca de brilhar. Acorde todos os dias com a certeza de que não existe ninguém no mundo igual a você. E a vida de cada um de nós é muito potente e inabalável. Corre lá no espelho agora. Admire aquele ser incrível que aparece lá. Você é formidável. E apenas diga, eu acredito. Então, esse é o recadinho que veio para todos nós aqui, tá bom? Acredite, não desista. Nós viemos aqui para um propósito específico e quando a gente se conecta com isso, acordar fica mais fácil, caminhar fica mais fácil, trabalhar, viver fica mais fácil. E o universo começa a trazer pessoas, projetos via sincronicidade, para você vivenciar o seu propósito de vida junto à luz do Criador aqui dentro. Muito bom, muito bom. Então, sempre o nosso comando. Hoje eu vou terminar com o Ho'oponopono, tá bom? Normalmente a gente termina lançando vibração de cura em todas as áreas, para todas as nações. Então, Criador, limpe em mim todas as memórias que ainda me conectem com o medo do sucesso junto à luz, com o medo da pobreza, da miséria, da doença. Criador de tudo que é comandado e requerido, que seja desconstruído, destituído, desfeito, todo e qualquer pacto, trato, contrato que ainda me conecte com essas situações de medo, de insegurança, de não autoamor, de miséria, de pobreza, de relacionamentos tóxicos ou da solidão, de doenças e sintomas. Eu libero em mim, neste instante, todas as memórias, conscientes e inconscientes, que ainda me conectem com essas frequências. Assim é e assim está feito. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Gratidão. E se você quiser, lá no meu canal do YouTube, eu gravei um Ho'oponopono específico para liberação de memórias de escassez e pobreza, tá bom? Pode pedir aí no link da bio também, se quiser, ou ir direto no YouTube e colocar Ho'oponopono Alessandra Tavares, que vai aparecer por lá também, tá bom? Um beijo no coração de vocês, gratidão infinita para quem está aí inscrito na quinta-feira à noite, até quinta-feira à noite. Para quem já está se organizando para vir para a CSM, ou híbrido, ou online, ou aqui, já sinta-se no trabalho, fazendo todos os movimentos da constelação sistêmica multidimensional. As meninas do Prospere, minha reverência, nós estamos crescendo muito juntas, não sei nem dimensionar isso. Gratidão pelo envolvimento de vocês com tudo isso. Sábado, às 9h30, a gente se encontra para trabalhar um pouquinho mais. Um beijo, gratidão, gratidão, gratidão. Tchau, tchau.